Isso aí, galera, vamos lá. Dando sequência aqui a combinação simples. Vamos começar a ver agora alguns exercícios, ainda de leve, né? Nas próximas 2 semanas ainda vamos ver exercícios ainda sempre dentro desse capítulo. O que a gente vai ver agora é esse exercício aqui, que inclusive é um dos exercícios resolvidos, mas ele é tão importante que é válido eu resolver também no vídeo. E aí depois tem ali o problema 2, que tem a ver com o problema 1. Esse aqui não está nos exercícios resolvidos, mas tem a ver com esse. Vamos resolver os dois aqui agora. Então o primeiro ele diz aí, é uma missão de dividir 12 objetos distintos em 3 grupos de 4 objetos. Formar grupo é o problema aí da combinação simples, formar grupo ou formar conjunto. Então, inicialmente, o de se esperar a usar é isso aqui, ó. Vou formar o primeiro grupo. Eu tenho 12 e eu tenho que formar um grupo com 4. Isso, por definição, é a conta 12 escolhe 4. Essa é a definição de combinação simples. Então, formei o primeiro grupo. Quando eu vou formar o segundo grupo, eu ainda tenho que escolher 4 objetos, mas agora sim, que raciocinar que eu já escolhi 4, né? Dos 12 objetos que eu tinha, 4 eu já destaquei para um dos grupos. Então agora eu tenho 8 objetos. Eu tinha 12, fiz um grupo de 4, então sobraram 8. Aí vai lá, 8 escolhe 4. Formei o segundo grupo. E por fim, agora eu tinha 8 objetos, selecionei mais 4, então sobraram apenas 4 e eu tenho que formar um grupo com 4. Então agora vai ser 4 escolhe 4. Pronto. Parece que está certo, mas ainda falta um negocinho para esse problema aqui, que é o seguinte. Quando eu fiz 12 escolhe 4, já está certo, já está calculado da maneira certa, eu já usei a ferramenta certa para formar um grupo com 4 objetos. Então aqui dentro desse grupo não tem redundância nenhuma. Se eu tiver escolhido, por exemplo, aqui o grupo ABCD, eu não estou contando aqui várias vezes dentro desse grupo ABCD, ACBD, as permutações de ABCD, eu não estou contando, já está certo. Se tiver o A, B, o C e o D, não importa a ordem em que eles tenham sido escolhidos, já está certo aqui dentro. Quando eu formei esse grupo aqui também, e quando eu formei esse grupo aqui também, o problema é o seguinte, ó, eu preciso ainda dividir aqui tudo por 3 fatorial. A resposta correta é essa, é o que eu tinha obtido antes, dividido por 3 fatorial. Por quê? Por que tem que dividir por 3 fatorial? Pelo seguinte, why, né? Quer dizer por quê em inglês. Imagina aqui que nesse primeiro grupo que eu tenho escolhido, tenha sido o A, B, C, D, depois o segundo grupo foi o grupo E, F, G, H, depois o terceiro grupo foi I, J, K, L. Poderia ter sido isso, né? Formei o primeiro grupo, saiu o grupo ABCD. Formei o segundo grupo, saiu o grupo EFGH. Formei o terceiro grupo, saiu o IJKL. Beleza? Só que, antes de eu fazer esse acerto aqui, lá nesse produto que eu fiz, poderia ter sido o seguinte. Na hora que eu fiz o 12 escolhe 4, que foi dos 12 objetos eu escolhi 4 para formar um grupo, poderia ter saído aqui dentro desse grupo, em vez de ter saído o verde, poderia ter saído o azul. Poderia ter saído primeiro o E, F, G, H. E aí depois, no segundo, quando eu fiz 8 escolhe 4, aí sim poderia ter saído o ABCD. E aí sim, por fim, o IJKL. O que é isso aqui? Aqui dentro, quando eu fiz 12 escolhe 4, eu já não estou considerando a mais nada. O grupo ABCD, o grupo ABCD e pronto. Mas o problema é que quando eu vou daqui para cá, depois daqui para cá eu multiplico tudo, essa conta inicial, antes de dividir por 3 fatorial,
ela está considerando que essa situação primeira aqui, de verde, azul, preto, é diferente da situação de azul, verde, preto. Por quê? Porque eu fiz um produto. Eu tive que escolher um primeiro grupo, depois tive que escolher um segundo grupo, depois tive que escolher um terceiro grupo. Então, nessa linha, o meu primeiro grupo foi o verde, o segundo grupo foi o azul, o terceiro grupo foi o preto. E nessa linha eu fiz uma permutação disso. Que quando eu faço um produto quando eu vou escrevendo, né, eu determino uma ordem, depois faço um produto, querendo ou não querendo, eu estou considerando que isso aqui é diferente disso. Então, nessa conta aqui, sem esse 3 fatorial dividindo, eu estou considerando que essa configuração é diferente dessa configuração. Mas, na verdade, não é, né? Porque a missão era dividir os 12 objetos em 3 grupos de 4 objetos. Tanto nessa linha quanto nessa linha, a divisão é a mesma. Eu tenho um grupo aqui, um dos grupos tem o ABCD, um dos grupos tem o FGH, outro grupo tem o JKL. E aqui na segunda linha, também. Então essa configuração era para ser igual a essa, mas essa conta aqui não considera isso. Aí por que a gente dividiu aqui por que tem que dividir por 3 fatorial? O 3 fatorial tem a ver com as permutações dos grupos. Esse verde, azul, preto, que são 3 grupos, eu poderia permutar de 3 fatorial formas, que dá 6, né? Então eu escrevi aqui 2 exemplos só. Eu poderia continuar brincando aqui com verde, azul e preto, eu teria 3 fatorial formas de brincar com essa mesma configuração, sem alterar nada. E então, para acertar, isso significa que cada conjunto de 3 grupos, eu estou contando 3 fatorial vezes. Logo, se eu dividir por 3 fatorial, fica certo. Então, é aí o resultado da questão 1, que é aí o primeiro exercício resolvido desse capítulo. Então, 2 escolhe 4, 8 escolhe 4, 4 escolhe 4, depois divide por 3 fatorial. Beleza? Agora temos ali a segunda questão, o segundo exemplo. Ele diz, temos 12 jogadores que devem ser distribuídos entre 3 times, 4 para cada time. E esses times eu estou chamando aí de Vascão, o Barcelona e Real Madrid, né? Eu botei o Vasco aqui comparado com times do naipe dele, né? Vasco é comparável com Barcelona e Real Madrid, obviamente. Então, agora, qual é a resposta para esse problema? Aí você se parar para pensar bem, você fala, pô, peraí, tirando a gracinha aí que você está fazendo com o Vasco, é a mesma coisa. E se você está trocando, deixando de chamar objeto, deixou de ser objeto e passou a chamar de jogador. E o grupo, você passou a dar nome lá pro grupo, né? Aqui era genérico, dividir em 3 grupos. Ali eu estou dizendo que os grupos é para eu jogar 4 jogadores num time, 4 jogadores no outro time e 4 jogadores num time. Mas, pô, é exatamente a mesma coisa. E aí a resposta não é exatamente a mesma coisa. Incrivelmente, esse problema 2 não tem a mesma resposta que essa. Para o problema 2 vai ser o seguinte, ó. Eu vou formar aqui o Vasco. Jogadores que vão para o Vasco, jogadores que vão para o Barcelona, jogadores que vão para o Real Madrid. Aí, vou escolher os jogadores que vão para o Vasco. Dos 12 que eu tenho, escolho 4. Vou escolher quem vai para o Barcelona. Dos 8 que eu tenho que escolher 4. E finalmente vou escolher quem vai para o Real Madrid, que vai ser o que sobrou. Dos 4 caras que tem ainda, eu tenho que escolher 4. E aí a resposta vai ser o produto. Pelo princípio multiplicativo, vai ser 12 escolhe 4, 8 escolhe 4, 4 escolhe 4. Aí vai dizer assim, vai perguntar assim, ué, mas não tem que dividir por 3 fatorial? Não, agora não tem. Por que não tem que dividir por 3 fatorial? Por que agora só aquele produto ali já está certo, não tem que fazer mais nada? Simplesmente porque a gente deu nome para os grupos. Aí tu vai dizer, tá de sacanagem. Não, não tô de sacanagem. O fato de eu ter dado nome para os grupos, desta vez, se os grupos têm nome, voltando aqui para o outro exemplo, essa linha vai ser diferente dessa. Por quê? Porque aqui eu segui essa ordem aí, né? O primeiro
escolher os jogadores que vão para o Vasco, depois para o Barcelona, depois para o Real Madrid. Então aqui eu estou pensando Vasco, Barcelona, Real Madrid. Então, se esse grupo verde está no Vasco, na primeira linha esse grupo verde está no Vasco, e na segunda linha esse grupo verde está no Barcelona. Então, se esse grupo verde está no Vasco ou se esse grupo verde está no Barcelona, agora faz diferença. Por quê? Porque o grupo não é mais genérico que nem era nessa questão aqui. O grupo tem nome. Então é só você imaginar jogadores mesmo. Imagina que o ABCD fosse lá, Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta e um jogador bom, Kevin De Bruyne. Esses 4 aqui. Pô, se esses 4 estivessem no Vasco, o Vasco não seria tão ruim quanto é hoje em dia, né? E é claro que esses 4 jogadores estarem aqui ou estarem aqui vai fazer diferença. Então, desta vez, o grupo tendo nome, se o grupo tem nome, esse tipo de permutação que eu fiz aqui, trocar o verde com o azul, faz diferença. Porque aqui, esses jogadores aí que são bons estão no Vasco. Nessa linha de base, os jogadores que são bons estão no Barcelona. É óbvio que isso vai fazer diferença. Simplesmente porque os grupos agora estão definidos, eles têm nome. Então, nesse caso, eu não tenho que dividir por nada. Porque nesse caso, realmente isso é diferente disso. No primeiro exemplo, como os grupos eram genéricos, sem nome, aí eu preciso acertar dividindo por 3 fatorial. Beleza?